Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é o dom de línguas. Irmãos, eu acredito que em Gênesis capítulo 11, as línguas começaram a ter o seu surgimento ali, quando um homem chamado Nimrod edificou, entrou em consenso com os seus súditos e quis, na verdade, criar ou fazer uma torre para que o nome deles não fosse apagado. E Deus queria com que o povo fosse espalhado para com que o nome de Deus fosse de fato tornado conhecido. Ele falou isso a Adão e Eva no começo e falou a Noé também. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Ou seja, encham todos os lugares. E ele queria ficar em um só lugar para com que o nome dele ficasse sendo proclamado e todos conhecessem, na verdade, quem era eles. Isso eu estou falando dos autores da Torre de Babel, em especial Nimrod. Quando Deus manifesta o dom de línguas de forma diferenciada, o espírito deles ali em Gênesis era um, o espírito do povo de Atos, capítulo 2, era outro. E o propósito ali foi um derramamento como uma consequência de uma vida devocional a Deus de bastante intimidade. Estávamos todos unânimes em oração, ninguém estava com barreira entre um e outro, não havia inimizade, não havia discórdia. Então o Espírito Santo foi derramado para que todos conhecessem, como é dito no capítulo 2, né, as grandezas de Deus. Nós ouvimos ele falar das grandezas de Deus. Assim foi o que foi dito pelos ouvintes ali na festa de Pentecostes. Porém, quando Paulo fala sobre isso, aqui no capítulo 12, capítulo 14 de Coríntios, Paulo, de forma específica, irmãos, ele está falando de algo que era contrário ao verdadeiro dom de línguas. Aí você pensa assim, mas Abel, como é que você chega a essa conclusão? Eu chego a essa conclusão porque Paulo está repreendendo, advertindo, ele frisa muito a questão de que se não tiver intérprete, que não se fale, que se cale em vez de falar. E ele chega a descrever, se vocês falam palavras sem sentido, como alguém poderá dizer um amém? Ele não está falando um idioma diferenciado, está falando uma língua de fato estranha, estranha mesmo até para Deus, não estranha de ser estrangeiro, porque Paulo quando fala ali, falaram, que eles falavam essas línguas, não era a língua que se de fato ele descrevia que ele tinha. Eu falo outras línguas, e Paulo era poliglota, Paulo falava latim, falava grego, provavelmente também falava judeu, a linguagem hebraica, então quer dizer, ele tinha esse conhecimento. Mas o dom que ele está falando ali, eu não consigo imaginar que era o dom verdadeiro. Se fosse o dom de línguas que Deus fez no capítulo 2, Paulo não teria poder nem autoridade para impor contra aquilo. Jamais alguém pode fazer algo contra a pessoa de Deus. Lembra de Gamaliel? Quando falou assim, olha, se essa obra for de Deus, ela vai permanecer. Mas se não for, ela vai acabar. O que é de Deus não se acaba. Deus nunca faz nada para acabar. Tudo que Deus faz tem uma propriedade vitalícia. E nessa causa, Paulo começa aqui então a fazer menção que o povo estava dando muita ênfase ao dom de línguas, esquecendo dos demais dons. E o pior de tudo é que ele fazia uso daquilo para com que se mostrasse. Lembre-se que o dom ele é para edificação da igreja e para o aperfeiçoamento dos santos. Não é isso que Pedro fala em sua carta, no capítulo 4? Então, quer dizer, se é para o aperfeiçoamento dos santos, é para que eu seja aperfeiçoado no Senhor, em Cristo, através do Espírito Santo. Então, o dom de línguas que aqui é mencionado era o dom de línguas idiomático e não uma língua ininteligível que ninguém entende. Sabe, irmãos, os dons espirituais, eles têm um propósito na causa de Deus. Dons, na verdade, são presentes de Deus. É algo que Deus fornece para com que o povo, na verdade, receba com alegria e use para louvor de Deus. Um exemplo que eu posso fazer disso, imagine que eu dou a você um relógio muito bonito e muito caro, e você não usa esse relógio. Como é que eu vou ficar quando eu saio com você várias vezes e percebo que você não usa aquele relógio? Você tem certeza que eu vou ficar ofendido? Poxa vida, eu comprei aquele relógio com tanto apreço para o meu amigo e ele não está usando, não faz nem menção sobre ele. Realmente ele não gostou. Mas se ele usa aquele presente que eu lhe dei e a pessoa chega para ele, poxa, que relógio bonito. Ah, rapaz, foi o irmão Abel que me deu. Quer dizer, o uso é dele, mas a glória é para mim, porque foi eu que dei. Agora faça essa mesma aplicação com os dons espirituais. Os dons são presentes de Deus. Então, se Deus dá um presente e você não usa, como é que Deus fica vendo em relação a isso, a sua situação, a minha situação? Então, assim, se eu uso aquilo ali e as pessoas observam, ficam maravilhadas, aí eu vou falar para eles com propriedade. Esse aqui foi Deus que me deu. Aí ele, puxa vida, Deus realmente ama muito você a ponto de lhe dar essa dádiva.
Só que no caso de Deus, ele não escolhe a quem dá, ele quer dar a todos. E se você usa, você glorifica o vosso Pai Celestial. E na verdade é visto pelos homens como uma pessoa abençoada. Então pense bem, antes de deixar o seu talento enterrado, o seu dom sem exceção. Deus quer fazer uso da sua vida para crescimento espiritual e para louvar a Deus que está nos céus. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua mensagem, pelas orientações e que nós possamos fazer bom uso dos dons espirituais e ter cuidado quando alguém vir falar conosco sobre o dom de línguas, para que não venhamos ferir a fé de ninguém e nem ofendê-los naquilo que eles acreditam, mas nos dá maturidade e discernimento para saber como proceder. Te agradecemos por todas as bênçãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.